Na mansão de um milionário, tudo parecia perfeito. Mas por trás das paredes existia uma verdade escondida. Uma mãe frágil, perdida na memória. Uma noiva ambiciosa, capaz de tudo para manter as aparências. E uma empregada humilde que decidiu enfrentar o impossível. A mansão de Daniel parecia respirar luxo em cada detalhe. Lustres de cristal pendiam do teto abobadado, refletindo a luz dourada do entardecer. Os jardins, impecavelmente aparados, exibiam flores raras, e o mármore branco reluzia sob a limpeza impecável. Para quem olhava de fora, a casa era o retrato de um conto de fadas moderno. Mas como em muitos contos, a beleza da fachada escondia tensões que os olhos distraídos jamais perceberiam. Daniel, milionário respeitado por sua trajetória nos negócios, caminhava pelos corredores com a postura ereta de quem sabia comandar. Aos 45 anos, era o tipo de homem que inspirava confiança e temor em igual medida. Alto, de olhar firme e voz grave, raramente era contrariado. Acostumado a tomar decisões difíceis, acreditava ter controle sobre todas as áreas da vida, mas não sobre todas. No coração daquela casa havia uma fragilidade que dinheiro algum podia curar. Sua mãe, Dona Carmen. Aos 78 anos, Carmen era uma senhora doce, de fala mansa e sorriso gentil. Mas a mente já não acompanhava o coração. O Alzheimer avançava pouco a pouco, roubando memórias, confundindo lugares, embaralhando rostos. Algumas manhãs, ela despertava sem reconhecer o próprio filho. Em outras, chamava-o pelo nome do pai falecido, acreditando ainda viver no passado. Mesmo assim, havia um brilho em seus olhos quando se sentia segura. Esse brilho vinha quase sempre na presença de uma pessoa. Marina. Marina tinha 42 anos e era a empregada da casa. Humilde, mãe solteira, viera de uma realidade dura, mas carregava consigo uma força silenciosa. Não era apenas alguém que mantinha a mansão impecável. Era a única que realmente compreendia Dona Carmen. Com paciência infinita, sentava-se ao lado da senhora para ouvir histórias repetidas, ajudava-a a vestir-se, acalmava-lhe os medos quando a noite trazia sombras à memória. Para Carmen, Marina não era apenas empregada, era companhia, era porto seguro. Muitas vezes, em seus momentos de confusão, chamava-a de filha, e Marina, com lágrimas contidas, apenas sorria e respondia com carinho. Estou aqui, Dona Carmen. Sempre estarei. No entanto, havia outra presença na mansão. Uma que não carregava ternura, mas ambição. Vitória. Com seus 32 anos, Vitória era jovem, bonita e elegante. Tinha o sorriso ensaiado de quem sabia se portar em jantares de gala, o olhar calculado de quem sempre media suas palavras. Para Daniel, era a companheira ideal. Com ela ao lado, exibia não só beleza, mas também status. Afinal, todos comentavam como formavam um casal perfeito. Mas sob a maquiagem impecável e os vestidos de grife, Vitória escondia uma impaciência cruel. Para ela, Dona Carmen não passava de um fardo, uma pedra no caminho da vida luxuosa que planejava ao lado de Daniel. Quando o milionário estava por perto, Vitória se mostrava atenciosa, segurava o braço da senhora, sorria, fazia perguntas gentis. Mas assim que ele saía, a máscara caía. De novo essa história, dizia, revirando os olhos, quando Carmen repetia memórias do passado. Já não falei que não pode mexer nisso? Resmungava, escondendo objetos pessoais da idosa para evitar que ela bagunçasse a sala. Vitória não gritava. Sua crueldade era mais sutil, feita de indiferenças e humilhações veladas. Marina percebia tudo. No início, tentou acreditar que era apenas cansaço ou impaciência momentânea da noiva. Mas com o tempo, a verdade se tornou impossível de ignorar. Vitória não suportava a presença de Carmen. E pior, tratava a doença como motivo de vergonha.
Certa tarde, quando Daniel saiu para uma reunião, Carmen entrou no salão principal, confusa. "Onde está meu pai? Ele disse que vinha me buscar", murmurou perdida nos próprios pensamentos. Vitória, sem paciência, respondeu com frieza: "Seu pai já morreu há 40 anos, dona Carmen. Já está mais do que na hora de parar de falar isso." A senhora se encolheu, como se tivesse levado um golpe. Seus olhos marejaram e ela se calou, tentando entender o que tinha dito de errado. Foi nesse instante que Marina entrou, carregando uma bandeja de chá. Ao ver a cena, apressou-se em segurar a mão da idosa. "Dona Carmen, venha, vamos tomar um chazinho juntas. Seu pai adorava chá também, não é?", disse, conduzindo-a com ternura. O olhar de Carmen se iluminou um pouco e ela sorriu. Vitória cruzou os braços, incomodada. "Você a trata como criança. Ela precisa enfrentar a realidade. Ela precisa de carinho", respondeu Marina, firme, mas respeitosa. Do lado de fora, Daniel vivia alheio a essas tensões. Confiava em Vitória, acreditava que estava ao lado de uma mulher sensível e compreensiva. Afinal, sempre que estava presente, ela se mostrava impecável. E Marina, humilde, não ousava confrontar diretamente a noiva do patrão. Mas a cada dia que passava, a situação ficava mais insustentável. Vitória não escondia o incômodo com a presença da idosa. E Marina, cada vez mais, se tornava a única barreira entre a crueldade velada da noiva e a fragilidade de Dona Carmen. Naquela noite, durante um jantar requintado, Daniel brindava com amigos de negócios, elogiando o futuro casamento. Vitória sorria ao seu lado, cumprimentando todos com charme calculado. No andar de cima, porém, Carmen chorava baixinho, acalmada apenas pelas mãos firmes e gentis de Marina. A mansão parecia viver em duas realidades paralelas, uma de luxo e brilho, outra de dor e silêncio. E embora Daniel ainda não soubesse, em breve essas duas realidades se chocariam de maneira brutal, porque o que estava escondido atrás das paredes daquela casa não poderia permanecer secreto para sempre. O relógio de parede marcava 3 da tarde quando Daniel saiu apressado para uma reunião de negócios. O som da porta da frente se fechando ecoou pelos corredores da mansão, e com ele desapareceu também o semblante perfeito que Vitória sustentava na frente do noivo. Assim que ouviu o motor do carro se afastando, seus ombros relaxaram. O sorriso ensaiado desapareceu. Nos olhos, que antes cintilavam diante de Daniel, brotou uma frieza cortante. Marina, que estava na copa arrumando uma bandeja de frutas para Dona Carmen, percebeu a mudança imediata. Já conhecia aquela transformação. Era como se duas versões de Vitória habitassem a mesma pessoa, a delicada e gentil que Daniel via, e a impaciente, cruel e calculista que surgia quando ele não estava presente. Dona Carmen estava na sala, sentada numa poltrona próxima à janela, com um álbum de fotos aberto no colo. Seus dedos enrugados deslizavam pelas páginas, tocando imagens antigas. Seus olhos marejavam diante de um retrato amarelado. "Olhe, Marina", disse a senhora confusa, mostrando a foto de um jovem de terno. "É o baile de formatura. Ele prometeu que ia me buscar hoje. Será que vai demorar?" Marina se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. "Esse é o seu pai, Dona Carmen?" "Sim, ele sempre cumpre a palavra." Antes que Marina pudesse responder, Vitória entrou no cômodo, cruzando os braços diante da cena. "De novo?", disse, revirando os olhos. "Seu pai já morreu há décadas, Dona Carmen. Você não se cansa de repetir as mesmas coisas?" A voz fria cortou o ambiente. Carmen baixou os olhos, confusa, como se tivesse feito algo errado. Suas mãos tremiam levemente sobre o álbum. Marina lançou um olhar firme para Vitória. Não precisava falar assim. "Não se meta, Marina", retrucou Vitória com desdém.
Você é paga para limpar e servir, não para dar lições de moral. O clima ficou pesado. Dona Carmen fechou o álbum, como quem esconde uma culpa. Marina respirou fundo, controlando a indignação. Sabia que discutir abertamente poderia custar-lhe o emprego, mas dentro dela crescia a certeza de que não podia mais assistir calada àquelas humilhações. Vitória aproximou-se da idosa, fingindo um sorriso. Vamos, Dona Carmen. Está na hora do seu remédio. A senhora hesitou, olhando para Marina em busca de segurança. Marina, é hora mesmo? Eu levo para a senhora. Respondeu a empregada com doçura. A senhora pode confiar em mim. Vitória suspirou alto, impaciente. Claro, confia na empregada, murmurou virando as costas. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Vitória começou a inventar desculpas para afastar Carmen das visitas, alegando que a doença a deixava inconveniente. Em um jantar importante, chegou a trancar a senhora no quarto, alegando que era para o próprio bem dela. Marina descobriu ao ouvir os pedidos aflitos da idosa por trás da porta. Me deixem sair, não quero ficar sozinha no escuro. Chorava Carmen, batendo com as mãos fracas na madeira. Com lágrimas nos olhos, Marina abriu a porta e abraçou a senhora. Eu estou aqui, Dona Carmen. Ninguém vai deixá-la sozinha. Quando Vitória a encontrou, lançou-lhe um olhar fulminante. Você está se metendo demais, sussurrou com raiva. Não esqueça que é apenas uma funcionária. Naquela noite, Carmen teve uma de suas crises. Caminhava desorientada pelos corredores, chamando pelo marido falecido. Vitória, irritada pelo barulho, perdeu o controle. Já chega! Gritou, agarrando o braço da idosa com força. Você só atrapalha, entende? Só atrapalha! Marina entrou correndo ao ouvir o grito. Encontrou Carmen assustada, tentando se soltar, e Vitória com a expressão dura, quase sem perceber a brutalidade com que segurava a senhora. Solte-a agora! Ordenou Marina avançando. Vitória arregalou os olhos, surpresa com a ousadia. Como se atreve a falar comigo desse jeito? Eu me atrevo porque ela merece respeito, respondeu Marina, firme, puxando Carmen para perto de si. A idosa se encolheu nos braços da empregada, soluçando. Vitória ficou estática, engolindo a raiva, mas dentro dela algo queimava, uma promessa silenciosa de vingança. Você vai pagar por essa ousadia, murmurou antes de sair do cômodo batendo a porta. Marina permaneceu ao lado de Dona Carmen até que ela se acalmasse. A senhora, em sua confusão, repetia palavras que atravessavam a alma da empregada. Obrigada por me proteger. Obrigada por não me abandonar. Marina segurava a mão frágil e respondia apenas: sempre vou cuidar da senhora. Sempre. E naquela noite silenciosa, o destino começava a se desenhar. Marina, a simples empregada, se tornara o escudo invisível entre a crueldade de Vitória e a fragilidade de Dona Carmen. O que ninguém imaginava é que muito em breve essa proteção seria posta à prova da maneira mais cruel, e Daniel finalmente veria com os próprios olhos o que acontecia dentro de sua casa. O sol atravessava as cortinas da sala principal da mansão, iluminando cada detalhe da decoração luxuosa. Sobre a mesa de centro, taças de cristal refletiam a luz dourada, e arranjos de flores frescas completavam o cenário de uma tarde de recepção. Daniel havia convidado alguns parceiros de negócios e amigos próximos para um jantar elegante naquela noite. Vitória se encarregara de organizar tudo. Estava impecável em um vestido vermelho, com um sorriso estudado e cada gesto calculado para impressionar os convidados. Do lado de fora, carros importados se alinhavam, e dentro da casa o clima era de expectativa. Dona Carmen, no entanto, estava inquieta. Com o avanço da doença, grandes encontros sociais a deixavam confusa.
Sentada em uma poltrona próxima à escada, observava o movimento sem compreender muito bem o que acontecia. Marina, atenta, permanecia ao lado dela, pronta para intervir caso fosse necessário. Os convidados começaram a chegar. Daniel os recebia com a postura firme de sempre, orgulhoso de apresentar a casa e a futura esposa. "Esta é Vitória, minha noiva", disse com um sorriso contido. Ela cumprimentava a todos com delicadeza, enchendo os olhos de quem via. Mas Carmen, em sua fragilidade, levantou-se de repente, aproximou-se do grupo e, olhando fixamente para um dos convidados, murmurou: "Jorge, você voltou? Eu sabia que viria." Todos ficaram em silêncio. O homem, constrangido, apenas sorriu sem jeito. Daniel pigarreou, tentando contornar a situação. "É a doença. Às vezes ela confunde as pessoas." Vitória, no entanto, não perdeu a chance de mostrar sua impaciência. "Dona Carmen, sente-se, por favor. Está atrapalhando a recepção." O tom ríspido atravessou o salão como uma lâmina. Marina, sentindo o desconforto da senhora, aproximou-se rapidamente. "Venha comigo, Dona Carmen", disse com doçura, segurando-a pelo braço. "Vamos descansar um pouco ali no sofá, está bem?" A idosa se deixou conduzir, ainda murmurando palavras desconexas. Durante o jantar, tudo parecia sob controle. Daniel conversava animado com os convidados, Vitória sorria e servia vinho nas taças. Mas Carmen, sentada em silêncio ao lado de Marina, de repente começou a cantarolar uma canção antiga. Sua voz suave ecoou pela sala, chamando a atenção de todos. Alguns convidados sorriram, encantados com a ternura do momento. "Que gracinha! Ela ainda se lembra das músicas antigas", comentou uma senhora emocionada. Mas Vitória apertou os lábios irritada. Aproximou-se da sogra e sussurrou com frieza: "Está envergonhando a família. Fique quieta." Carmen, confusa, calou-se imediatamente. Seu olhar entristecido se voltou para Marina, como uma criança repreendida. Marina não conseguiu se conter. "Com licença", disse, levantando-se junto da idosa. "Dona Carmen não está envergonhando ninguém. Ela está apenas sendo ela mesma." Os convidados ficaram em silêncio, atentos. Vitória virou-se para Marina, incrédula, tentando manter a compostura diante de todos. "Marina, não é da sua conta." "É da minha conta, sim", respondeu a empregada, firme, mas respeitosa. "Porque é desumano tratar uma senhora doente como se fosse um peso." O clima ficou tenso. Daniel, que estava no outro lado da mesa, percebeu a discussão. "O que está acontecendo?" perguntou surpreso. Vitória apressou-se em sorrir. "Nada, querido. É só que sua mãe às vezes se exalta. Marina não precisa se meter." Mas Carmen, com lágrimas nos olhos, segurou forte a mão da empregada e murmurou em voz baixa: "Minha filha, não me deixe sozinha." As palavras atravessaram o coração de todos. Marina engoliu em seco, acariciando a mão frágil da idosa. "Nunca vou deixá-la, Dona Carmen", respondeu, a voz embargada. Um murmúrio percorreu os convidados. Alguns trocaram olhares de reprovação para Vitória, que já não conseguia esconder a irritação. Quando o jantar terminou, a tensão pairava no ar. Daniel se despediu dos convidados com um sorriso protocolar, mas dentro de si algo já estava inquieto. Marina acompanhou Carmen até o quarto, ajudando-a a deitar-se. A senhora ainda segurava sua mão com força, como se temesse ser abandonada. "Você é como uma filha para mim", murmurou, antes de adormecer. Marina ficou ao lado dela até ter certeza de que descansava tranquila. Do lado de fora, Vitória aguardava na sala, os braços cruzados e o olhar furioso. Assim que viu Marina, avançou. "Você se acha muito corajosa, não é? Ficar me desafiando na frente de todos?" Marina respirou fundo. "Não é questão de coragem, é questão de respeito." "Respeito?"
Vitória deu uma risada amarga. Ela nem sabe quem é você, vive confundindo tudo e todos. Não passa de um fardo e você não passa de uma empregada insolente. Os olhos de Marina arderam, mas sua voz permaneceu firme. Talvez eu seja só uma empregada, mas ao menos não sou cruel. Vitória avançou um passo, quase encostando o rosto no dela. Você não perde por esperar, sussurrou antes de se afastar. Marina fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Sabia que tinha atravessado uma linha perigosa, mas dentro dela não havia arrependimento. Havia apenas a convicção de que fizera o certo. Aquela noite marcou um divisor de águas na mansão. Vitória havia jurado que faria Marina pagar pela ousadia. E Marina, mesmo temendo as consequências, sabia que jamais poderia virar as costas para Dona Carmen. O que ela não sabia é que em breve toda a verdade seria exposta. E que Daniel, o homem que ainda vivia cego pelas aparências, estava prestes a enxergar sua noiva como realmente era. A tarde caiu sobre a mansão com um silêncio incomum. Daniel havia passado o dia fora, em uma reunião de negócios, e avisara que retornaria apenas à noite. Vitória acreditava ter a casa sob controle, livre dos olhares atentos do noivo. No andar de cima, porém, Dona Carmen estava inquieta. Caminhava pelo quarto em passos curtos, com o olhar perdido, murmurando frases desconexas. Preciso me arrumar. Ele vai chegar para me buscar. Não posso me atrasar. Marina a observava com atenção, tentando acalmá-la. Dona Carmen, está tudo bem, disse com ternura. Venha, sente-se um pouco. Eu preparo um chá. Mas antes que pudesse agir, Vitória entrou no quarto exalando impaciência. De novo essa ladainha? Resmungou, batendo a porta atrás de si. Até quando vai viver nesse mundo inventado? Carmen parou, os olhos marejados. Ele vem me buscar. Eu sei, murmurou assustada. Vitória avançou, pegando-a pelo braço com brutalidade. Não, Dona Carmen, ninguém vai buscá-la. Você só atrapalha. Marina se ergueu imediatamente, aproximando-se para intervir. Solte-a, disse, firme, com a voz carregada de indignação. A senhora não tem o direito de tratá-la assim. Vitória virou-se com os olhos faiscando de raiva. Cala a boca, Marina. Você é apenas uma empregada. Não tem ideia do que está em jogo aqui. A idosa, assustada, tremia sob a força da noiva. Seus olhos confusos buscaram os de Marina, como quem implora por proteção. Minha filha, não me deixe sozinha, murmurou quase chorando. Essas palavras atravessaram o coração da empregada como uma lança. Marina se colocou entre as duas, empurrando suavemente Vitória para trás. Eu não vou deixar, declarou firme. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai machucá-la. Vitória recuou um passo, chocada com a ousadia. Você vai se arrepender de me enfrentar. Foi nesse exato momento que uma voz grave ecoou do corredor. Já basta! As duas se viraram ao mesmo tempo. Na porta, de pé, estava Daniel. Ele havia chegado mais cedo e, ao ouvir os gritos subindo pela escada, seguiu o som em silêncio. Agora, parado na entrada do quarto, presenciava a cena com os olhos arregalados de choque. Vitória congelou. O sorriso ensaiado que costumava usar sempre que o via simplesmente não veio. Sua expressão endureceu, revelando a máscara que tentava esconder. Daniel, eu posso explicar. Mas o milionário levantou a mão, interrompendo. Eu não quero explicações, disse, a voz firme e baixa. Eu vi tudo. Marina, ainda ao lado de Dona Carmen, manteve-se em silêncio. A idosa agarrava sua mão com força, como uma criança assustada. Daniel avançou alguns passos, o olhar fixo na noiva. Então é isso que acontece quando eu não estou aqui? Perguntou, a voz embargada de raiva contida. É assim que você trata a minha mãe? Vitória tentou se recompor. Ela me provoca, Daniel. Você não entende como é difícil conviver com alguém nesse estado. Eu só...
perco a paciência às vezes. Perder a paciência? Repetiu ele incrédulo. O que eu vi não foi impaciência, foi crueldade. O silêncio pesado caiu sobre o quarto. Daniel se voltou para Marina. E você, disse, suavizando a voz. Obrigado. Eu vi como a defendeu. Marina abaixou os olhos, humilde. Eu só fiz o que qualquer um faria, senhor. Não, respondeu ele, firme. Qualquer um poderia ter virado as costas, mas você ficou. Vitória, desesperada, deu um passo à frente. Daniel, não vai me julgar por um momento de fraqueza. Pense em nós, no que construímos. Eu te amo. Ele a encarou com frieza. Amor? Quem ama não maltrata. Quem ama não esconde crueldade atrás de sorrisos. Vitória tentou se aproximar, mas Daniel recuou. Acabou, Vitória. Disse com firmeza. Não vou me casar com alguém que trata minha mãe como um estorvo. As palavras caíram como uma sentença. Vitória empalideceu, sem acreditar no que ouvia. Você vai se arrepender, Daniel, gritou, antes de sair do quarto batendo a porta com força. O silêncio voltou. Dona Carmen, ainda confusa, olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Ela queria me machucar? Daniel ajoelhou-se diante dela, segurando-lhe as mãos. Não, mãe, ninguém mais vai machucá-la. Eu prometo. Marina permaneceu ao lado, emocionada. A cena diante dela era mais forte do que qualquer palavra. Naquela noite, a mansão parecia diferente. Não importavam os lustres, os móveis caros, nem os jardins bem cuidados. O que realmente pesava agora era a certeza de que a verdade havia sido revelada. Daniel passou horas refletindo em silêncio, sentado no escritório. O rosto de sua mãe assustada, as palavras firmes de Marina, a máscara de Vitória caindo. Tudo se repetia em sua mente como um filme. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre e, no fundo, sentia um alívio profundo. Finalmente enxergara quem estava realmente ao seu lado. A mansão estava mergulhada em silêncio naquela noite. Não havia música, não havia o tilintar de taças, nem o burburinho de convidados. Apenas o som distante do vento batendo contra as janelas, como se a própria casa respirasse aliviada após o rompimento das máscaras. Daniel permanecia sentado no escritório, a gravata solta, a cabeça apoiada nas mãos. As imagens da tarde se repetiam em sua mente como um filme inescapável. A frieza de Vitória, a dor estampada no rosto de sua mãe, a coragem de Marina se colocando à frente para protegê-la. Por anos acreditara ser um homem capaz de controlar tudo, mas naquele dia descobrira o quanto estava cego. No andar de cima, Dona Carmen dormia profundamente. Depois da confusão, Marina havia permanecido ao lado dela, contando-lhe histórias suaves, até que adormecesse em paz. Sentada na poltrona ao lado da cama, a empregada observava a senhora com ternura, como uma filha que vela o sono da mãe. Quando Carmen se mexeu, inquieta, Marina se inclinou e sussurrou baixinho. Está tudo bem. Eu estou aqui. A idosa sorriu no sono, murmurando palavras desconexas, mas a expressão em seu rosto se suavizou. Horas mais tarde, Daniel subiu as escadas em silêncio. Ao entrar no quarto, encontrou a cena. Marina cochilando na poltrona, ainda de mãos dadas com sua mãe. O milionário parou na porta com o coração apertado. Aquela imagem dizia mais do que qualquer discurso. Uma mulher humilde, sem títulos, sem status, mas com a nobreza que faltava em tantas outras pessoas ao seu redor. Ele se aproximou, tocando o ombro de Marina. Ela despertou sobressaltada. Desculpe, senhor. Eu devo ter adormecido. Não peça desculpas, respondeu Daniel, a voz embargada. Você foi a única a ficar. Marina abaixou os olhos, humilde. Eu só fiz o que era certo.
Não, disse ele firme. Você fez mais do que isso. Você mostrou o que é lealdade verdadeira. Nos dias que se seguiram, a ausência de Vitória deixou a casa mais leve. Nenhuma palavra foi dita sobre reconciliação. Daniel cancelou oficialmente o noivado, enfrentando as críticas e especulações da sociedade. Alguns o chamaram de impulsivo, outros de corajoso. Mas ele não se importava. Sua prioridade agora era clara: proteger sua mãe e cercá-la de amor, não de aparências. E para isso, Marina se tornara indispensável. Não apenas como empregada, mas como alguém de confiança, alguém que havia provado no momento mais difícil que caráter é maior do que qualquer riqueza. Numa tarde tranquila, Daniel caminhava pelo jardim com Dona Carmen apoiada em seu braço. Ela, confusa, perguntava coisas desconexas, mas estava serena. A cada passo, Marina seguia discretamente ao lado, atenta a qualquer sinal de insegurança. De repente, Carmen parou, olhando para a empregada com os olhos marejados. Você é minha filha, não é? Marina respirou fundo, os olhos também marejando. Não, Dona Carmen, mas a senhora pode me chamar assim se quiser. A senhora sorriu e apertou sua mão. Daniel, com a voz embargada, apenas observou. Naquele instante, ele percebeu que havia perdido uma noiva, mas ganhado algo infinitamente maior: a certeza de que ainda existia bondade genuína no mundo. Certa noite, diante da lareira, Daniel refletiu em silêncio. Pegou uma fotografia antiga de sua mãe, ainda jovem, sorridente ao lado do pai. Pensou em quantas vezes havia se preocupado mais com aparências, negócios e status do que com aquilo que realmente importava. Agora entendia. Riqueza não era medida pelo que se possuía, mas por quem se tinha ao lado. Algumas semanas depois, chamou Marina ao escritório. Marina, começou sério. Eu quero que saiba que não a vejo mais como apenas uma funcionária. Ela se encolheu constrangida. Não precisa se preocupar, continuou. Eu só quero que saiba que confio plenamente em você. Você é parte desta família. Quero que aceite essa bonificação como agradecimento e não aceito não como resposta. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas, mas ela apenas assentiu em silêncio e pegou o envelope. Dona Carmen, com sua memória fragmentada, talvez nunca compreendesse a profundidade do que acontecera, mas em seus momentos de lucidez ainda dizia frases que ecoavam como lições. Essa menina me protegeu quando eu mais precisei. E era verdade. Naquela mansão luxuosa, Daniel aprendeu a maior das lições: que títulos podem enganar, sorrisos podem esconder intenções, mas os gestos nunca mentem. Ele descobriu que a verdadeira grandeza não está em quem brilha diante dos aplausos, mas em quem estende a mão no silêncio, sem esperar nada em troca. E assim, entre a fragilidade da mãe e a coragem da empregada, entendeu que a maior riqueza da vida não está no ouro, mas na lealdade de corações sinceros. Daniel acreditava que tinha tudo: poder, riqueza e respeito. Mas descobriu que nenhum desses tesouros valia mais do que a lealdade silenciosa de quem se importa de verdade. A máscara de Vitória caiu, revelando o quanto o brilho das aparências pode esconder a escuridão das intenções. E foi no gesto simples de Marina, protegendo sua mãe sem esperar nada em troca, que ele entendeu o que é grandeza. Porque o verdadeiro valor de alguém não está naquilo que mostra em público, mas no que faz em silêncio quando ninguém está olhando. Essa história nos ensina que não é o luxo que revela quem somos, mas nossas atitudes diante dos mais frágeis. Daniel só abriu os olhos quando viu com quem podia realmente contar. Não era a noiva perfeita, mas a empregada humilde que mostrou caráter. E eu quero saber de você. O que você teria feito no lugar dele? Já viveu uma situação em que alguém revelou sua verdadeira face quando achava que ninguém estava vendo?
Deixe sua resposta nos comentários, quero muito saber sua opinião e aproveita para nos contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre o que realmente importa: caráter, lealdade e verdade. Aqui, cada história é uma lição de vida, e talvez a próxima seja a que vai tocar o seu coração.